Boa noite pessoal. Iniciando mais uma live, sexta-feira. Lembrando que hoje é a nossa penúltima live antes da imersão do dia 22. Vamos esperar aí o pessoal entrar, tem um pequeno delay aí, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho, uns 2 minutos. Ó, o pessoal já entrando, já acenando, que legal. Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Hoje a gente tá com um tema muito legal para inspirar mesmo, né? Hoje eu vou falar a respeito de como a ozonioterapia me levou a outros patamares na minha carreira profissional. Deixa eu colocar o óculos aqui, né, pessoal, para me enxergar aqui os nossos convidados. Boa noite, Bia. Boa noite, Priscila. Boa noite, Mara. Boa noite. Hoje a gente está com algumas perguntas aí. Eu já tenho, né, recebi no direct algumas. Ah, você quer saber como me levou a outros patamares? Gente, eu vou explicar tudo isso hoje na live. É lógico, teve bastante trabalho envolvido, mas os frutos vêm, né? Eu sempre digo que o trajeto às vezes ele pode ser trabalhoso, né? Mas o fruto vem, né? A recompensa sempre vem. Quando a gente trabalha adequadamente, respeitando o próximo, respeitando outros profissionais. Outro dia eu falei que tem lugar para todo mundo, e tem mesmo, né? No mundo, nós temos aí aproximadamente 256 milhões de pessoas. Aliás, desculpa, gente, no Brasil, nós temos aí 256 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo. Então tem lugar para todo mundo, tem público para todo mundo. Sempre. Já tem algumas perguntas aqui, eu só vou dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir entrando, e aí eu vou começar a responder aqui as perguntas. Olha, a Priscila tá falando aqui, te acompanha há muitos anos e sei que trabalha muito. A recompensa sempre vem quando somos fiéis aos nossos valores. É sobre isso. Tem valores que são indiscutíveis, não é verdade? Tem valores que a gente não pode abrir mão. Ética é uma delas. Então, quando a gente trabalha com respeito ao próximo, com respeito ao paciente, com respeito a outros profissionais, com respeito aos colegas, a gente tem que pensar que quando a gente faz algo para alguém, é aquilo que nós gostaríamos de receber. Então fica fácil, né? Eu gostaria de receber tal coisa de tal pessoa? Sim, então acho que é adequado eu fazer. Eu não gostaria, então acho que foge aí um pouco da ética, né? Dos princípios morais. A gente tem que levar isso em consideração, não tem como, né? Uma carreira que perdura aí durante alguns anos, ela tem que ter esses valores aí bem estabelecidos. Hoje, repetindo, o tema é como a ozonioterapia me levou a outros patamares dentro da minha carreira. Vou falar um pouco disso. Tem algumas perguntas que já estão aqui, eu vou respondendo por ordem, tá? Vou aqui primeiro nas caixinhas de pergunta. Você que quer deixar pergunta em off, tem um balãozinho aqui e um ponto de interrogação dentro. Você pode deixar as perguntas por aí também, tá? Como os pacientes reagem quando veem que é ozônio? É uma dessas perguntas. Qual foi o primeiro resultado clínico que te fez perceber o poder da técnica? Essa é outra. Como os pacientes reagem quando... essa é uma repetição da outra pergunta. Então vamos lá. Vou por partes, né? Tô com um rascunho aqui, que eu anotei aqui as principais perguntas. Doutora,
Qual foi seu maior medo antes de começar com a ozonioterapia? Tá bom. Essa é a nossa primeira pergunta que eu recebi aí durante a semana dentro das caixinhas. O meu maior medo foi aplicar de forma indiscriminada. Na verdade, isso não foi um medo, foi um cuidado. Quando eu comecei a investigar e quando eu comecei a estudar a respeito da ozonioterapia, quando eu tive certeza que eu queria trabalhar com ozonioterapia, eu já tinha feito algumas pesquisas. Eu tomo esse cuidado. Antes de eu falar de qualquer tipo de técnica, eu tomo esse cuidado de primeiro investigar. E eu aconselho a todos os profissionais aí de qualquer área a realizar a mesma coisa, né? Pesquisar a respeito do assunto. E quando eu não sei, eu não falo, eu guardo. Essa é uma característica minha. Então, na verdade, eu só tive o cuidado de usar de forma correta. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, o importante, essa era a opinião dela, né? Quando você está inseguro, não é saber exatamente o porquê que você vai utilizar aquela técnica e para que aquela técnica, mas o que eu não posso fazer em relação àquela técnica. Tá na dúvida? Deixa eu pesquisar o que não pode ser feito. Esse é o meu princípio. Então eu pesquisei a fundo o que não poderia ser feito e eu me senti mais segura. Então, na verdade, eu não tive medo, porque eu já havia pesquisado a respeito e tomei o cuidado de não ser leviana nos comentários a respeito da ozonioterapia. Então foi muito natural quando eu comecei a trabalhar com ozonioterapia. Eu já trabalho com carboxterapia, então não foi difícil para mim, eu não tenho dificuldade para trabalhar com agulha, então eu não tive essa dificuldade para começar a trabalhar com ozônio. Mas sim, eu tive o cuidado de investigar antes de começar a trabalhar com a ozonioterapia. Tem uma outra pergunta aqui, qual foi o primeiro resultado clínico que te fez perceber o poder da técnica? O primeiro resultado clínico que me fez perceber a técnica foi um resultado em feridas. O primeiro foi a melhora de uma escara de decúbito em uma senhora idosa que já estava com aquela escara há muito tempo, ali na região do cóccix, na região lombar, né, coxígea, um pouco mais alto ali, onde tem aquele ponto de atrito ali com o colchão. Era uma paciente acamada, internada, e foi realizada através de bag a ozonioterapia naquela ferida. E a ferida começou a cicatrizar, a gente começou a observar ali os grânulos, né, da reepitelização naquele tecido. E dentro de algumas semanas ela teve a ferida recoberta, reepitelizada. E aí eu comecei a ver os resultados, porque eu já, como eu falei anteriormente, eu já havia pesquisado a respeito da ozonioterapia. Deixa eu acenar aqui pro pessoal, antes de eu ir para a segunda resposta. Então esse foi o primeiro resultado que eu vi. Foi aí a melhora de uma ferida crônica, que já estava ali naquela paciente há alguns meses. Ela não tinha só aquela é que estava pior, né? Ela tinha no calcânio, tinha na região coxígea, e aí isso começou a melhorar. E na verdade a proposta era trabalhar com a carboxterapia, porque a carbox também tem esse papel aí, através do efeito Bohr, né? Um papel regenerador tecidual. E aí foi feito esse trabalho com essa idosa com o ozônio. E aí o resultado foi surpreendente. Esse foi o primeiro resultado que eu vi. Como os pacientes reagem quando veem que é ozônio? Curiosos. Eles ficam curiosos. Mesmo que tenham ouvido falar negativamente do ozônio, mesmo assim
A primeira reação é a curiosidade. Alguns tomam cuidado para perguntar, né? Ah, mas será que é bom mesmo? E eu entendo, né? Esse cuidado para perguntar. Outros já são mais diretos e falam, isso é bom mesmo? E outros já falam assim, olha, ouvi falar muito bem do ozônio. Então, aliás, nós temos vários tipos de reação. As reações negativas são bem menores do que as reações positivas em relação ao tratamento de ozonioterapia. Tem pacientes que só me procuram para realizar a ozonioterapia e eu acabo associando outras terapias, a reabilitação, tudo vai depender do caso, né, da condição do paciente, eu acabo associando para potencializar aí o efeito da técnica, da outra técnica, né, porque antigamente, há uns 20 anos atrás, de 15 a 20 anos atrás, se acreditava muito na monoterapia, ou seja, eu utilizo somente uma técnica para aquele determinado objetivo. No decorrer do tempo, eu comecei a perceber que quando você associa mais técnicas, o seu resultado é potencializado. Então eu não utilizo somente uma técnica, é muito difícil eu trabalhar com somente uma técnica. Eu sempre associo. Pode acontecer de eu utilizar somente uma técnica naquela sessão. E aí eu revezo as técnicas no decorrer ali do plano de tratamento do paciente. Mas normalmente eu associo algumas técnicas para as mais diversas condições dentro daquele cuidado, dentro daquele plano de tratamento para o paciente. E todas as técnicas, pessoal, eu sempre faço a mesma pergunta: o que é contraindicado para essa condição? Na outra live eu falei do lúpus, né? Falei que era fotossensível, que tem a restrição aí da utilização de luz, LED, laser, né? Então, eu faço a mesma coisa, né? O paciente tem uma determinada condição, o que eu não devo usar? Quais são as restrições? Aí eu tiro da lista de possibilidades aquela técnica. É dessa forma que eu trabalho. Outro dia, nós estávamos realizando uma discussão onde eu trabalho, eu sou professora universitária, e nós estávamos falando a respeito de pacientes oncológicos e de tratamentos que não poderiam ser feitos nesses pacientes, principalmente no pós-operatório, né? E a discussão foi riquíssima e nós estávamos discutindo justamente de técnicas que bioestimulam, né, através de luz ou através de correntes pós-operatórios em regiões de lesões neoplásicas, né? Então, é aquilo. A gente sempre tem que entender a restrição da técnica em relação à condição do paciente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tô insegura? Pesquiso, sento. Primeiro eu faço a ficha de anamnese, eu avalio aquele paciente, eu converso com ele, eu acolho esse paciente e depois eu estudo o caso desse paciente. Se você tem dúvidas, de repente você pode consultar um outro colega, isso é muito enriquecedor também. Eu costumo consultar os meus colegas, eu gosto, principalmente aqueles colegas que eu admiro, eu consulto sem vergonha, né? E o meu círculo ali de amigos, nós costumamos, aquele círculo de amigos entre profissionais, nós costumamos realizar esse tipo de consulta entre profissionais. E isso é muito enriquecedor. Não tenham vergonha de repente tirar uma dúvida com um colega que de repente você julga que ele saiba determinada técnica ou que ele tenha mais experiência. Sempre tem alguém mais experiente do que você e sempre tem alguém menos experiente do que você. Não tenha medo de consultar o colega. Reunião clínica é muito comum. Reunião multidisciplinar em serviços de saúde é muito comum. Não tenham vergonha, não tenham medo nem insegurança de realizar esse tipo de interação clínica. Teve algum caso que foi muito difícil
mas que foi resolvido com ozônio? Sim, eu costumo sempre citar um atleta que eu reabilitei. É um atleta de jogador, é um jogador de futebol americano. É amador, mas a lesão dele, ele já tinha utilizado anti-inflamatórios, ele já tinha feito acupuntura, ele já tinha realizado dry needling, já tinha realizado exercícios, enfim. Eletroterapia também, ele já tinha realizado. Inclusive, algumas técnicas eu mesmo tinha realizado, que ele veio já de outro tratamento, porque ele melhorou, e aí depois ele não... Enfim, piorou novamente. E eu consegui reabilitar com ozônio o ombro dele. Então isso pra mim foi bastante gratificante. Na primeira live a esposa dele entrou e ela tá gravado isso, e ela atestou aí o resultado do esposo, e ele não teve recidiva. O resultado dele foi muito bom, e ele não teve mais o mesmo grau de lesão naquele ombro. Isso pra mim foi bastante satisfatório. Tem outra pergunta aqui legal essa pergunta, muito legal. Deixa eu ver. Tem duas perguntas novas aqui. Eu vou responder primeiro a segunda, porque eu quero deixar a primeira mais pro final, que é muito legal a primeira. Já foi questionada sobre a legalidade da técnica? Como você responde? Já fui questionada, inclusive por colegas de trabalho. No maior respeito, uma colega que eu admiro bastante, e que a gente trabalha junto já faz alguns anos. E numa boa, ela sentou comigo assim no horário de almoço e falou assim: me explica o ozônio. Eu ouvi dizer que ele é bom para tudo. Mas eu posso ser sincera com você, eu não acredito nisso. Porque não existe técnica que seja boa para tudo. É estranho, não é? Você se incomoda de me explicar? Eu falei, de forma alguma. E ela não foi só ela. Algumas outras colegas me perguntaram isso. E justamente quando eu estava nesse período do mestrado, que é a minha linha de pesquisa, eu entrei numa universidade, eu busquei essa linha de pesquisa e eu achei. E eu entrei nessa universidade para realizar meu mestrado por conta da linha de pesquisa. E eu respondi. Eu falei, não, ele não é mágico, né? Às vezes é utilizado esse termo, gás mágico, eu mesmo já até utilizei, lógico, com humor, né? Mas não é mágica, pessoal, é fisiologia e química, bioquímica. Ele modula muito bem processos inflamatórios. É lógico que tem fases que você pode utilizar ele. Eu falei na live passada a respeito do estresse oxidativo que o paciente tem em determinadas condições, principalmente em doenças que estão desestabilizadas, descompensadas. O estresse oxidativo, a geração de radical livre é muito alta em pacientes com doenças descompensadas, descontroladas. Então, toda vez que a gente vai utilizar o ozônio, a gente tem que entender a fisiopatologia. Isso é primordial para qualquer técnica. E quando o paciente ele tem essa instabilidade dentro da condição dele, essa descompensação, dependendo da condição, é contraindicado naquele momento a utilização do ozônio. Justamente por quê? Porque ele não é antioxidante, ele é oxidante. Ele vai estimular o complexo antioxidante do organismo. Então ele não é antioxidante. É errado falar que o ozônio é um antioxidante. Ele é oxidante e ele vai estimular um complexo antioxidante do organismo. E eu expliquei isso para minha colega, falei assim, olha, ele modula muito bem processos inflamatórios, dependendo da fase e da condição do paciente. Então, quando você modula processo inflamatório, você tem uma melhora na condição, dentro dos cuidados que eu falei anteriormente.
E aí costuma-se dizer que ele é bom para tudo. Por quê? Porque 99% das doenças tem processo inflamatório envolvido. Deu para entender isso? Não é mágica, não é feitiçaria, não é bruxaria, é fisiologia. É fisiologia, gente. Né? São processos bioquímicos que acontecem no organismo. Cascata inflamatória, interrupção de cascata inflamatória, a modulação de citocinas pró-inflamatórias. É dessa forma que o ozônio trabalha. Quando eu expliquei isso para ela, ela falou: entendi. E aí, quando você entende que 99% das condições, das doenças, tem processo inflamatório envolvido, você entende a utilização do ozônio. Então, às vezes me perguntam: ozônio é bom para isso? Eu sempre falo. Quem estuda comigo, ou quem já foi meu aluno, ou quem é meu colega, sabe. E é normal falar isso, né? Depende. Depende da condição do paciente. Tudo depende. Mas o que você tem que ter em mente é da fisiopatologia e o mecanismo de ação do ozônio. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tá bom. Essa é legal para esse momento. Que momento você sentiu que a sua carreira mudou de nível? Que momento que eu senti? Dentro da carreira acadêmica, nós temos alguns níveis. Lógico que isso não vai determinar a capacidade do profissional, porque dependendo do caso, é necessário que o profissional tenha tempo para se dedicar aos estudos. Então, quando a gente trabalha muito, diminui o nosso tempo. E isso é para qualquer profissão, correto? Na carreira do professor é a mesma coisa. Toda vez que a gente entra num mestrado, num doutorado, numa outra pós-graduação, para a gente se aperfeiçoar ou se atualizar, a gente tem que abrir mão um pouco daquela carga horária que você trabalha. Se você tem ali uma carga horária muito alta dentro da faculdade, dentro da universidade, você tem que diminuir para poder se dedicar, para poder ter uma outra titulação. E isso na carreira acadêmica acontece. E quando foi que eu elevei o nível dentro da carreira acadêmica? A primeira, lógico, é a formação, né? Depois a especialização, algumas especializações, e depois o mestrado e o doutorado. E aí você vai ascendendo, você vai subindo de titulação, lembrando que é aquilo, o profissional tem que abrir mão de algo, dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. É dessa forma que funciona e acredito que seja em qualquer carreira. Então, quando eu tive essa mudança, foi na minha dissertação. Eu procurei uma universidade para estudar o ozônio, tinha essa linha de pesquisa e eu ingressei no mestrado. E eu adorei, amei. É lógico, tiveram obstáculos no meio do caminho, vários. Isso dá um livro, porque a gente encontrou muitos obstáculos no meio do caminho até esse trabalho que durou 4 anos para ser feito, até esse trabalho ser publicado, porque ainda tem isso, você ainda tem que publicar. Então, quando a gente terminou o trabalho, sempre fica aquele gostinho de quero mais, de que a gente podia, de quero mais, de que a gente podia ter feito algo melhor. A gente errou no meio do caminho, tivemos que retomar, tivemos que mudar o foco, tivemos que mudar o título, tivemos que mudar o tema. Em determinado momento você fala: Senhor, será que eu vou conseguir terminar isso? Mas você consegue, não pode deixar de persistir. E foi desse jeito que eu consegui a titulação de mestre através dessa pesquisa. Uma pesquisa é um estudo preliminar, inovador. Isso, é lógico, foi sentado e conversado com a minha orientadora. Os créditos não são só meus. Teve uma equipe por trás de apoio. Teve uma equipe de alunos ali do doutorado, do mestrado, professores envolvidos. E não foi um professor não, pessoal.
lá nos nomes da publicação desse trabalho a respeito da ozonioterapia, que eu vou falar onde que eu vou apresentar mês que vem, houveram vários professores envolvidos, teve muita gente que debruçou ali em cima daquele trabalho para dar o melhor. A minha orientadora, o meu orientador, outras pessoas que estão ali no trabalho. Então, quer dizer, teve um pouco de doação ali de todo mundo. E a equipe é grande, de pessoas que têm uma titulação alta, pós-doc, doutor, né? Então, doutores, mestres. Então, eu agradeço aqui publicamente a cada um deles. O meu coração tem um lugarzinho para cada um deles, né? E graças a esse apoio, até me emociono, graças a esse apoio, a essa ajuda, o trabalho saiu. E aí você muda a titulação. Então você percorre aí uma jornada. E foi desse jeito que o ozônio me abriu as portas, através dessa escolha de pesquisar, de falar a respeito da ozonioterapia, de utilizar ele na pesquisa. A minha titulação de mestre é em ozonioterapia e esse trabalho foi publicado numa revista muito legal, Qualizar. E graças a essa publicação, aí agora eu vou responder a outra pergunta, que eu vou olhar aqui, que foi receber um convite para palestrar em Roma, na Itália, que foi um reconhecimento dessa pesquisa, porque eu não me candidatei para essa conferência, para esse congresso. Eles viram o trabalho, entraram em contato via e-mail. Eu ainda respondi o e-mail, ainda falei assim, tem certeza? Sou eu mesma? Olha, eu sou Angélica, me apresentei, né? Falei, eu queria confirmar esse e-mail, e aí eles confirmaram. E aí me passaram o link para eu pegar maiores informações, para eu realizar um resumo da minha pesquisa, submeter. E aí isso começou a virar verdade, né? Porque até então você fica, né, pensando se isso realmente está acontecendo. E para um professor, para um pesquisador, isso tem relevância, tem relevância. É uma realização pessoal também, né? Uma realização pessoal. E mês que vem, entre o dia 2 e 4, eu estarei em Roma, na Itália, palestrando num congresso internacional multidisciplinar, para falar a respeito de tecnologia e inovação. São profissionais da área da dermatologia e da cosmetologia. O congresso, a conferência é voltada para cosmetologia e dermatologia, então serão vários profissionais, desde químicos a médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, são vários tipos de profissionais. É uma conferência multidisciplinar na Europa, onde o ozônio é bastante difundido, utilizado, faz parte ali da utilização clínica. Então, foi assim que surgiu o convite para eu palestrar fora, aí na Itália. Eu estarei lá de 31 de maio a 7 de junho. Eu estarei na Europa para falar aí do ozônio para o mundo, né? Porque tem pessoas de todos os países, tem russos, indianos, americanos, europeus, portugueses, brasileiros. Então é uma realização pessoal e um reconhecimento. É o reconhecimento de trabalho, né? É isso. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. A imersão. A imersão do dia 22 vai servir para quem já conhece a técnica ou só para iniciantes? A imersão vai servir para todo mundo que quer conhecer melhor o ozônio. Eu recebo alunos que já praticam, inclusive, que já fazem o ozônio, que já trabalham com o ozônio. Já tive esse prazer. E sempre tem algo a aprender.
Sabe por quê? Porque a nossa visão é diferente da visão do colega profissional. O prisma é diferente, o direcionamento é diferente, as vivências são diferentes, a experiência clínica é diferente, o público que você trabalha é diferente. Então, eu respeito muito isso, de aprender com colegas. Nunca é demais o aprendizado. Eu tinha um outro professor, eu tenho muito carinho pelos meus professores. Eu tinha um professor que ele falava assim: aprenda algo novo todos os dias e a recompensa virá. Então é isso. Sempre tem algo que a gente pode aprender. Mesmo que você já tenha 10 anos utilizando tal técnica. Às vezes você senta com a colega e começa a conversar a respeito e ela solta um brinde para você. É um brinde, é um presente. Ah, eu não faço desse jeito, eu faço assim. O jeito de aplicação eu realizo dessa forma, depois de tal técnica ou entre tais técnicas. E eu tenho... Aí você fala, sério que você faz assim? Sério. E como são os resultados? Eu gosto muito. Pronto. Você aprendeu alguma coisa. Então isso é muito importante. Voltando à resposta da pergunta, a imersão é para profissionais que já trabalham e para profissionais iniciantes, que vão descobrir aí a respeito do ozônio e tirar as dúvidas. E os que já sabem, sempre tem alguma coisa que a gente aprende. Eu tenho 20 anos de carreira, pessoal, na área da saúde, né? Se for contar lá com cursos técnicos, quase 25 anos. E eu tô sempre aprendendo. E eu creio que eu morrerei sem saber tudo. Não é? Eu sempre tô aprendendo. Às vezes eu acho, vou para algum curso, né? Eu ainda estudo, gente, eu ainda estudo. Sou aluna também. E eu falo, não, essa matéria eu já domino. Quando eu chego lá, olha, aprendi algo novo com a colega. E é sempre muito gostoso. Então, é para todos os públicos. Se puderem receber esse conselho e seguir, participem, é para todos os públicos. Quais os erros mais comuns de quem inicia sem apoio ou formação correta? Erros mais comuns, pessoal. É conhecer as propriedades do ozônio. Porque quando a gente fala de ozônio, a gente tá falando de bioquímica, né? E química, bioquímica, enfim, fisiologia. E um dos erros mais comuns é, às vezes, o profissional não saber que o ozônio ele é sensível a altas temperaturas. Eu vou falar disso na imersão. E aí eles erram, né? Ou deixando muito tempo na seringa, ou acondicionando, por exemplo, uma água ozonizada numa temperatura não tão fria, numa temperatura ambiente ou mais alta, acima de 18 graus. E a gente tem que pensar que o ozônio ele não é resistente a altas temperaturas. A transferência do gás para a água, depois que ela é realizada, ela tem um tempo de duração. Eu tô falando isso em relação à água ozonizada, né? E quando a gente acondiciona ali na seringa também tem um tempo. Então, eu já vi posts, né? Eu já vi publicações no Instagram de uma bandeja cheia de seringas de 60 ml, assim. Vou iniciar a minha sessão de ozonioterapia. Você enche muitas seringas, além de você desperdiçar, né? Porque às vezes demora, gente. Isso, dependendo do aparelho, pode ser que demore um pouquinho para você aspirar ali o ozônio, né, do aparelho. Mas se você preparar muitas seringas e de repente demorar um pouco mais na sessão, pode ser que seu ozônio perca a concentração. Tem estudos que falam disso, tá? Não são vozes da minha cabeça, nem invenção. Eu não sou tão criativa assim. Eu costumo dizer que eu sou esforçada. Então, não fui eu que inventei, não fui eu que criei isso. Essa instabilidade do ozônio é uma realidade. Então, pode ser que você perca a concentração ali do ozônio. Esse é um dos erros mais comuns, né? Que eu vejo é não saber que o ozônio ele é instável a altas temperaturas. Ele já é instável,
né? A altas temperaturas essa instabilidade potencializa. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Qual é seu maior sonho com a ozonioterapia? Sabe qual é meu maior sonho, gente? É que a ozonioterapia, eu acredito na ozonioterapia, é que a ozonioterapia não seja tão criticada. É que as pessoas se informem melhor, e não é culpa das pessoas, eu não tô culpando as pessoas que não estudam, às vezes não dá tempo, às vezes não tem interesse pela técnica, às vezes ouviu, porque tem pessoas que são assim, né? Às vezes ouviu alguma coisa negativa a respeito de determinada técnica e aquilo ficou no subconsciente e existe aquela negação, eu não sei, não acredito, não quero aprender. Mas dá uma olhada aqui, não quero aprender. Existe isso também, mas o meu maior sonho é que reconheçam, né, como uma técnica válida e diminua o preconceito e as pessoas conheçam aí os benefícios. É uma técnica que não é tão cara, o investimento inicial é um pouco mais alto porque você tem que adquirir o aparelho, a torre, o borbulhador, o cilindro. Aí dependendo da marca, quanto mais conhecida a marca, é lógico, o produto é mais caro. Mas não é uma técnica que a longo prazo ela é onerosa. Ela não é, ela é uma técnica acessível. Então, é uma técnica válida, como qualquer outra técnica que venha trazer benefícios para o paciente. Esse é o meu maior sonho aí com a ozonioterapia, que ele seja mais difundido no Brasil, como ele é nos Estados Unidos, na Europa, né? O brasileiro, eu me incluo, a gente tem uma fama de ser um pouquinho resistente a novas tecnologias, a informações novas. Eu acho que isso é do ser humano. Mas em países mais antigos, em continentes mais antigos, porque o nosso país ele é novo, né? O nosso país é novo. Tem um pouco mais de 500 anos. E em continentes mais antigos, continente europeu, por exemplo, ele já é amplamente difundido e usado. Então, o meu sonho com a ozonioterapia é que ele seja igualmente difundido e usado aqui na América Latina, também no Brasil. Porque eu acho que a gente merece esses benefícios. Esse é o meu maior sonho. Em relação ao custo, é um procedimento caro? Gente, é o que eu acabei de falar. Não é um procedimento caro, mas tem um investimento. Então, dependendo da marca do aparelho que você utiliza, tem um valor agregado ali da marca. Isso é em qualquer produto. Se você for comprar uma calça jeans de determinada marca, tem o valor agregado da marca. Então, isso é normal. Então, o investimento inicial você tem. Mas depois você consegue diluir isso nos seus custos, né? E em falar em custos, pessoal, quando você vai precificar qualquer técnica, qualquer tratamento, você tem que diluir esse investimento, né? Então, você tem que fazer cálculos, não tem como. Então, você tem que, para precificar, vai depender muita coisa, vai depender da região que você tá, vai depender dos seus custos, vai depender da sua formação, até o valor do conselho que a gente paga. Pessoal, eu pago 2 conselhos, estou indo aí pro 3º conselho, né? Então eu atuo, eu às vezes fico insegura de deixar de ser ativo em determinado conselho e precisar executar qualquer tipo de conduta e ficar limitada porque não estou ativa no conselho, né? Então, você tem que diluir tudo isso. Então, você tem que ter ali um controle de gastos, você tem que ter uma planilha de distribuição de custos. Tudo isso você tem que fazer. Você tem que fazer uma conta de mais e menos, você tem que fazer o desgaste, tem que contabilizar o desgaste do aparelho, os insumos, o teu conselho
imposto de renda, aluguel, água, luz, cápsula do café, tudo isso. Você tem café na sua clínica? O que é cápsula? Que tipo de cápsula? Tem gente que oferece café de melhor qualidade, água de melhor qualidade, está num local muito bom, bem localizado, próximo ao metrô. Então, tudo isso você vai ter que precificar, você vai ter que colocar no valor aí do seu atendimento. Isso é uma gestão muito básica de qualquer profissional que tenha um espaço, de qualquer profissional autônomo, de microempreendedor a microempresa, grandes empresas, enfim. Tô falando aí mais para profissional autônomo, né? Então você tem que precificar, você tem que colocar aí uma porcentagem em cima do seu atendimento, você tem que contabilizar os custos, tá? E para isso você precisa ter aí uma planilha de custos. Pessoal, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Tem um time que trabalha comigo, eu não trabalho sozinha, é muito difícil trabalhar sozinha. Aqui para fazer essa live hoje, eu tenho o apoio de algumas pessoas, assim como eu falei da pesquisa que eu fiz, da publicação que eu fiz, tiveram pessoas envolvidas. E aqui, até para fazer essa live, eu tenho pessoas envolvidas que me ajudam também, que estão junto comigo aqui na live, para me dar esse apoio antes, durante e depois. E dentro do nosso time tem uma pessoa aí habilitada, capacitada, com muitos anos de experiência em gestão. Então, dentro aí da nossa imersão, também dentro aí dos nossos produtos, tem aí uma planilha de custos, é uma planilha básica para você colocar os custos, tentar fazer uma gestão adequada. Não foi elaborada por mim, e sim pelo meu time, pelo time que está junto comigo aqui me apoiando. Quero agradecer, inclusive, o time aqui à disposição das meninas, em estar comigo o tempo todo. São parceiras, né, de negócio, enfim, de carreira, né? E o que tiver aí em relação à gestão, eu sou muito do operacional, eu sou muito da mão na massa, da parte acadêmica, mas tem uma equipe que tá junto comigo aí, que faz a gestão e eu tenho o apoio dessa equipe para elaborar o nosso material. Todo o material que tem em relação à imersão, ao curso, a elaboração dessas planilhas, tem aí a mão das meninas aí e o apoio das meninas, tá bom? Então, a gente tem isso disponível aí, algo básico para auxiliar na gestão aí do pessoal da área da saúde, porque isso não se ensina muito na faculdade, né, pessoal? Na graduação, na grade não tem ali, na pós-graduação a gente já tem instituições que têm essa parte de gestão, isso agrega muito aí nas nossas atividades diárias, isso facilita. Então eu queria agradecer aí as meninas, ao time, por elaborar aí essas planilhas para auxiliar a gente aí. Eu uso, tá, gente? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Eu já falei em relação ao procedimento, à precificação, a gente coloca uma porcentagem, principalmente se a gente for associar técnicas. Deixa eu ver outra pergunta aqui, que tem pergunta no computador, pergunta no direct. Bom, o que mais te pedem nas mentorias a respeito da ozonioterapia? O que mais me pedem nas mentorias a respeito da ozonioterapia, o que o pessoal tem mais dúvida, é no raciocínio clínico. Às vezes a pessoa já fez o curso, ela já vem ali com uma bagagem, mas as associações, na maioria das vezes, as pessoas vêm com essas dúvidas. E as dúvidas também vêm em qual tipo de patologia utilizar. Mas isso é muito normal, né? Até você entender aí fisiopatologia, enfim. E você tem que estudar o caso do paciente. Quando você vai procurar um advogado, você leva o caso para ele conversa com você e depois ele te dá um feedback. Por quê? Porque ele vai buscar
ferramentas jurídicas para auxiliar você em determinados casos. Com um profissional de saúde não é diferente. Quando o paciente chega pra gente, eu falei isso na live anterior, tem paciente que chega pra gente que a gente fala, meu Deus, da onde eu começo? Né? Vamos começar do começo, da principal queixa. E o que eu posso utilizar nessa principal queixa e na evolução do tratamento, como é que eu posso prosseguir? Então a gente tem que sentar e estudar o caso. É essa, na maioria das vezes, as dúvidas dos alunos, né, das pessoas que me procuram nas mentorias. Pessoal, meu time tá aqui me avisando que a planilha, o link tá na bio, com um valor especial só para vocês. Olha aí, que legal, pessoal. Como diz a Priscila, um preço aí bem convidativo. E o material tá bem legal, tá, pessoal? Vamos lá. Tá. Você acha que a ozonioterapia pode se tornar obrigatória em clínicas nos próximos anos? Obrigatório? Eu não sei. Temos que aguardar. Mas necessário, creio que sim. Porque todo mundo, algum dia na vida, todos os profissionais que atuam em algum momento tem algum tipo de intercorrência. Não é verdade? Quem estiver aqui comigo na live e tá passando ou já passou por isso, vai concordar comigo. Eu já tive. Graças a Deus não foi nada grave, foi contornável, foi resolvível, né? Foi resolvido, era coisa que dava para reverter, mas em algum momento a gente tem algum tipo de intercorrência. E o ozônio ele facilita muito a nossa vida aí na prevenção de intercorrências. Ele também, pessoal, nós não temos essa cultura, isso é outra coisa que eu gosto de frisar. Nós não temos uma cultura preventiva. O Brasil ele não tem essa cultura, ou a América Latina, né? Eu tô falando do Brasil porque é onde eu vivo, é a realidade que eu vivo. Nós não temos uma cultura preventiva, de prevenir. Nós temos uma cultura, isso está mudando, nós temos uma cultura curativa. Mas você consegue, sabe quando você vai fazer uma cirurgia? Vou arrancar um dente, fazer uma extração. Você não tem nenhum tipo de infecção. Você vai arrancar um siso, um dente do siso. Você não tem uma infecção instalada. Mas o que o dentista, o que o profissional da odontologia prescreve para você após a extração? Um antibiótico e um anti-inflamatório e um analgésico. Por quê? Porque o medicamento, o fármaco, ele pode ser usado profilaticamente, ou seja, para prevenção. O ozônio nós podemos utilizar para prevenção também. Então, pode ser que ele não seja obrigatório, mas com certeza ele é necessário. Eu utilizo bastante, de verdade. Vamos lá, a próxima pergunta. Eu tenho muita pergunta, pessoal. Talvez eu não consiga responder tudo hoje, né? Porque no decorrer aí da terça até hoje, a gente vai recebendo as perguntas, né? O que te faz continuar estudando e ensinando a técnica? Acreditar na técnica. Eu gosto muito de falar de coisas que eu acredito. Pode ser, pessoal, que depois, daqui a alguns anos, mude alguma coisa em relação ao ozônio. Mas para mudar, pessoal, tem que ser realizado algumas pesquisas. E se você fechar os olhos para a técnica, automaticamente você não realiza a pesquisa. Então a pesquisa ela é muito importante, até para dizer que não serve. Às vezes você vai realizar uma pesquisa e dentro da sua pesquisa, os objetivos iniciais lá do pré-projeto, você não chegou ao resultado que você queria. E eu vou dar um exemplo clássico da minha pesquisa. Mas você entende que você pode falar que para aquela condição ele não é tão eficaz.
mas que você descobriu que para tal condição ele se mostrou efetivo, né, ou eficaz. Vou dar um exemplo. Na minha pesquisa, essa que eu vou apresentar em Roma, ela foi em despigmentação de tatuagem. E nós associamos duas técnicas. Eu associei o ultrassom. Por quê? Porque quem trabalha com eletroterapia sabe que tem uma forma de utilizar o ultrassom com princípios ativos que se chama fonoforese. Então a gente utiliza a captação do ultrassom para implementar ali naquele tecido, permear princípios ativos. Então a gente pode usar gel, né, com princípios ativos ali para determinada condição, na área da estética para celulite, gordura localizada, na área da reabilitação com outros tipos de ativo, enfim. E eu utilizei a técnica de fonoforese com ozônio. Pasmem, eu achei que nos grupos híbridos, onde eu associei as duas técnicas, eu ia ter um resultado maravilhoso, eu ia ter aquele resultado potencializado. E aí, o que aconteceu na minha pesquisa? Eu não tive esse resultado potencializado. Uma técnica inibiu a outra, justamente porque uma emite calor. Quem trabalha com ultrassom sabe que tem o efeito cavitacional e o térmico. E o ozônio ele é instável a altas temperaturas. E quando houve a aplicação do ozônio, um efeito inibiu o outro, né? Neutralizou o outro. Mas nós não conhecíamos essa instabilidade do ozônio em tecidos biológicos. E aí eu tive melhores resultados com as técnicas isoladas do que as técnicas associadas. Então eu posso dizer que realmente o calor ele inibiu a ação do ozônio. Então isso eu descobri na pesquisa. E isso foi muito importante. Porque se eu for realizar uma associação com o ozônio, eu sei que técnicas que têm calor, que produzem calor, que o efeito é térmico, eu não utilizo após a utilização da ozonioterapia. Então, até o resultado negativo foi positivo. Pessoal, deixa eu ver se tem uma última pergunta aqui. Temos, pessoal, mas eu vou pedir desculpa, porque senão eu vou até meia-noite aqui, porque eu vou, viu? Eu sou dessas, que eu me empolgo. Então eu respondi aqui metade das perguntas. A outra metade eu vou deixa eu ver se tem algo muito importante aqui. Isso, obrigada aí à equipe. Pessoal, nós vamos deixar caixinhas. Eu fico aí, o direct também tá aí para perguntas. Essas perguntas que eu respondi hoje são perguntas que a gente recebeu no direct, são perguntas que a gente recebeu nas caixinhas. Então, nós vamos deixar aí aberto para perguntas. Não vou conseguir responder tudo hoje, porque são muitas perguntas. E eu vou encerrar a live por hoje, mas terça-feira que vem nós temos outra live às 20 horas e quinta-feira da semana que vem nós temos a nossa imersão no dia 22. Então estará sensacional, vai ser ao vivo. A gente vai falar realmente aí desde o início como é que o ozônio funciona. Vai ser um aulão, vai ser bem legal. Então participem da imersão, se inscrevam, porque a imersão não vai ser no Instagram, tá? Salvo alguma modificação aí da equipe, tá bom? Mas aí a gente avisa. Mas a imersão, ela vai ser feita, ela vai ser realizada, aí me corrijam se eu estiver errada, meninas, ela vai ser realizada através de um canal específico ali para as pessoas que realizaram as inscrições, tá bom? Tô certa, meninas? Se eu não tiver, me corrijam, porque tem as meninas aí. Agradeço muito a elas aí, o apoio, a participação aí, sempre muito disponíveis. Pessoal, hoje eu vou encerrar a live. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela interação. Aqui algumas perguntas não vieram aqui, vieram mais ali no balãozinho com pontinho de interrogação, tá bom? E eu vou encerrar a live por hoje.
Um ótimo final de semana para vocês, que Deus abençoe. E terça-feira, às 20 horas, deixa eu ver aqui, a gente continua, tá? Aí eu termino de responder aqui as perguntas e respondo novas perguntas aí. Um beijo, bom final de semana a todos.